Olá, eu sou a Lu e a aula de hoje vai acabar em pizza. Mas a palavra de Deus nunca termina em pizza, quer ver? 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Isso quer dizer que quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós não nos preparamos para fazer a vontade dele, corremos o risco de praticar atos maldosos. Vamos preparar o nosso coração, vamos buscar ao Senhor. Aqui nós temos o risco, é uma prancha de madeira com uma pizza em cima e uns tomatinhos. E nós vamos começar por essa parte aqui, que é a parte de cima da prancha. Eu vou usar o branco e o jacarandá. Se você não tem jacarandá, pode fazer com sépia misturado com um pouquinho do vermelho, que vai dar esse resultado. Ó, jacarandá, e eu vou colocar aqui a borda da pizza, tá? O jacarandá é assim, ó, meio avermelhado, tá vendo? Vou fazer umas manchas, e daí eu vou colocar o branco em cima, e vai ficando assim. Eu vou chegar até ali, até naquela linhazinha ali. Ó, manchinhas de jacarandá. Essa parte aqui, eu já vou colocando um pouquinho do branco, porque vai ficar aqui uma beiradinha mais clara. Mas o risco fica aparecendo. Essa parte, ela é toda mais clara. A parte da borda aqui, ó, toda vai ficando mais clara. Então, eu vou colocando o jacarandá. Faço umas manchinhas aqui pelo meio. E pego o branco. O branco, ele tem... O jacarandá tem que estar úmido quando você coloca o branco em cima. Então, não preencha inteiro, porque vai ficar muito seco. Quando ele tá úmido, a gente consegue misturar, a gente consegue empurrar a tinta, tá vendo? Vai ficando meio manchadinho, porque essa parte aqui é madeira. É aonde você cortou. Não precisa deixar linha nem assim e nem assim. Nós vamos trabalhar bem misturadinho. Você viu que eu fui preenchendo, ó, até o segundo risquinho. Agora eu vou pegar com esse mesmo pincel. Eu vou pegar um pouquinho só de tinta e eu venho fazendo aqui, ó, uma linha bem em cima daquele risco que eu tinha ali, que tá aparecendo. Se não tiver aparecendo, esse risco é uma sequência desse aqui de baixo. Aqui embaixo é a casca dessa tora, no caso. E vai ficar assim, ó. Vou começar aqui um pedacinho da casca para você entender. Tá vendo que vai ficando um pedacinho um pouquinho mais claro? Essa bordinha aqui você vai preservar. Depois a gente até pode, eu tô trabalhando com um 6, pode pegar um 2 e fazer assim, ó. Aqui na bordinha. Isso enquanto o jacarandá ainda tá úmido. Ou a misturinha. Olha como vai ficando. Então, eu vou fazer essa parte aqui, ó, toda, dessa forma, fazendo manchas com o jacarandá, chegando o jacarandá bem pertinho da pizza, limpando esse jacarandá aqui. E depois eu venho com o branco, uma pincelada mesmo, em cima desse jacarandá
e vou fazendo manchinhas. E quando eu fizer a manchinha, eu já preencho essa listrazinha que tem aqui. Olha, terminei essa parte. Você viu que aqui eu deixei aparecendo essa linha. Do lado de trás, aqui ó, da metade até a outra metade, eu preenchi o espaço. E agora, esses pedaços aqui, eu vou trabalhar pedacinho por pedacinho também, porque tá muito seco o nosso clima aqui de Curitiba. Então, seca muito rápido. E eu quero trabalhar os 3 tons e quero que fique misturado. Então, eu vou usar o preto, um pouquinho do preto. O pincel tava sujo. E vou colocar assim, ó, bem pouquinho em cima desses riscos. E com o preto também eu vou fazer uma base aqui embaixo. Olha, vou colocando a tinta e puxando para cima. Cuidado, por favor, com esse preto, porque ele é muito forte. E você pode manchar o teu trabalho e deixar muito escuro. Ó, fiz um pedacinho com o preto. Não vou lavar meu pincel e vou pegar o terra queimada e vou colocando nos intervalos. Você pode até passar o pincel um pouquinho em cima do preto. Ó, ele é tão forte que ele fica ali, aquela mancha. Então, vai intercalando. Aqui tem que fazer a linha, né? Bem. Aqui não faça arredondado. Você vai fazendo assim, ó. Ele sobe, desce, ele tem quinas. Ele tem ângulos. Olha, esse pedaço. Aqui, vou fazer mais esse pedacinho que eu coloquei o preto. Vou chegar aqui em cima com o jacarandá. Viu como ficou bem escuro embaixo? Escuro e irregular. Não vai ficar retinho e não vai ficar arredondado também. Ele sempre tem ângulos. Todo lugar que tiver esse risco, você pode colocar um pouco do preto, uma pincelada do preto. E embaixo termine com o preto. Bom, meu pincel tá mais ou menos limpo, agora eu vou usar o branco. Nos intervalos do preto. Só que agora você pode deixar assim, ó, meio manchado. Não precisa dissolver essa tinta como a gente fez aqui. Ele vai ficando com uma aparência de casca. Tá vendo? Olha que legal. Eu vou fazer mais esse pedaço aqui para você ver. Primeiro o preto, né? Pego o preto, coloco em cima dos riscos. Você viu que eu tô colocando uma pincelada mesmo. Agora eu pego mais um pouquinho do preto e vou colocar aqui embaixo, fazendo a linha, e vou esfumaçar um pouco para cima. Agora não é preencher aqui, você preenche a base, limpa teu pincel para cima. Aqui, limpo o pincel para cima. Aqui tem uma mancha, aqui tem outra. Vou pôr aqui embaixo mais um pouquinho. Nem lavei o pincel, jacarandá. Todo o espaço vago você vai preencher com o jacarandá. Não precisa misturar muito também. Vai colocando a tinta e dando uma espalhadinha só. Mas cubra totalmente o tecido.
Pronto. Terceira cor, o branco. Onde eu vejo o jacarandá, eu coloco, mas eu não misturo muito. Eu vou deixando aquela textura. É uma casca rústica, só que ela não tem ferpa. Se você deixar assim, ó, essas pontas, fica parecendo ferpa. Então, dá uma aliviada com o pincel, de levezinho, ó, nas pontas, tá vendo? Se você apertar, vai misturar. Mas se você deixar o pincel assim, bem leve, e só for dando pinceladinhas, olha como ele suaviza. Vou deixar escurinho aqui, um pouquinho mais escurinho. Isso. Bom, agora você já aprendeu a fazer a casca da árvore. Eu vou terminar esse pedaço aqui, porque vai me levar um pouquinho mais de tempo, porque eu quero deixar... Aqui atrás tem um tomate, e depois eu vou deixar as sépalas do tomate, então vai demorar um pouquinho mais. Eu vou fazer e depois eu te mostro. Ó, terminei aqui. Você viu que eu fiz aqui, ó, toda uma base de preto. Só coloquei um pouquinho do jacarandá aqui em cima, nessa área. Essa partezinha aqui agora você vai fazer assim. Eu vou usar o pratinho. Vou colocar uma pincelada do jacarandá e uma pincelada do branco. E você vai... Não, ainda ficou escuro. Vou fazer duas de branco e uma de jacarandá. Então, duas de branco e uma de jacarandá. Vai dar uma corzinha aqui, meio carne. Aí você vai fazer essa bordinha aqui, ó. Trabalhando assim, sem arredondar. Você vai realçar a bordinha. Até ali. Se precisar, você volta com um pouquinho do jacarandá. Que nem aqui, ó, eu apaguei a linha, então eu vou colocar um pouquinho mais, só para fazer ali a marcação. Pronto. Agora nós vamos fazer aqui, ó, a pizza. Nós vamos fazer essa parte aqui, ó, da pizza. Aqui a gente tem tomate, umas folhinhas de manjericão e uma azeitona. Só que essa parte aqui é onde vai o queijo, o molho. Nós vamos começar com o vermelho, tomate, e eu vou... Aqui é a borda, vou fazer com aquela borda recheada. Ó, coloquei um pouquinho... A sequência toda que eu vou fazer é essa aqui, ó. O vermelho, tomate... Não é para fazer uma linha ali, é uma linha aqui, tá? Vermelho, tomate. E deixa assim irregular. Agora eu vou pegar o ocre. Eu vou colocar o ocre aqui, onde tá branco, onde tem o pano. E vou entrar para cima desse vermelho, com batidinhas. Nada aqui é muito perfeito, tá? Então, porque afundou no queijo. Então, você vai trabalhando, não precisa desenhar muito certinho. Esse vermelho aqui, ele não vai ficar puro. Ele vai dar um ar de caramelo, porque a gente tá colocando o ocre em cima. Agora, eu vou pegar, nem vou lavar meu pincel, porque é uma mistura de cores. Eu vou pegar uma pinceladinha de branco, e esse branco eu vou começar ele aqui, ó, na parte onde tá a branca, e venho subindo com ele pra cima do ocre. Ele não vai ficar branco puro, porque o pincel tá sujo. E eu venho, aqui tá o centro.
Eu venho colocando aqui um pouquinho. Ele pode ficar assim com umas pinceladas. Preencher aqui o manjericão em volta do tomate. Esse é o tomate que tá no centro. Vou puxar para lá, já tô fazendo o outro lado, que é, enfim, a mesma coisa daqui, só que vai ter um pouquinho menos de vermelho. Eu passei da azeitona, eu contornei aqui a folhinha do manjericão, aqui também, vou passar da azeitona, contornar esse tomate. Lavei meu pincel porque tinha uma sujeirinha ali nele. Agora eu venho com o ocre, tinha branco, né? Venho com o ocre praticamente até o final, do lado de cima. Mas não vou preencher ali a bordinha, não. Agora eu passo pro vermelho e completo aquele pedacinho. Esse lado vai ficar bem menor, a faixa, tá? Ó, vai ficar menor. Toda a bordinha. Se algum lugar ficar muito vermelho, você volta assim, ó, com um pouquinho do ocre. E pode manchar mesmo. Vou fazer toda a borda dos dois lados. Nessa sequência aqui, desse lado, desse jeito aqui, maior. E desse lado, um pouquinho menor. Olha, já fiz toda a volta. Agora, os tomates, eu vou colocar aqui, ó, nesse meinho, o branco. Essa parte, esse triângulo. Pronto. Enquanto seca o branco, a gente vai trabalhar as azeitonas. Azeitona, a gente vai usar o verde oliva, que é a cor da azeitona, oliva. Eu vou preencher, posso preencher. Você viu que ela tem um escurinho no meio, né? Porque é uma azeitona cortadinha, não tá inteira. Pincelzinho 2, né? Porque eu tô trabalhando uma área muito pequena. Eu vou pegar agora um pincel 0, porque eu quero fazer uma luz aqui em volta da azeitona e o fundinho já vai ficar escurinho. Bem em cima aqui, ó, fazendo... O oliva tá molhado, tá? Então, eu venho com um pouquinho de branco e faço uma luz, uma rodinha dentro daquele espaço que eu tinha de oliva. Vai ficar um contorninho para fora, tá vendo? Não precisa ficar muito perfeitinho, porque essa azeitona ela já se afundou aqui no queijo, ela já se entortou porque foi esquentada. Azeitonas prontas. Vamos para as folhinhas do manjericão, que eu vou trabalhar com o verde musgo. Eu vou preencher todas as folhinhas com pincel 2 agora. Já preenchi todas as folhinhas com verde musgo e agora vem uma parte que talvez você tenha um pouco de dificuldade de fazer. Sabe o que é? Manchar. Não é para ficar certinha essa folhinha. Então, vou usar o pratinho, vou pôr uma pincelada aqui de verde pântano. Se você não tem, misture preto com verde pinheiro. E você vai fazer manchinhas assim nessas folhas. Não é para ficar aquele desenho bonitinho, parecendo uma borboleta. Não, essa folhinha, ela já foi queimada. Então, ela não vai ficar nem certinha e nem bonitinha. Ó, ela não vai ter um contorno. Vai parecer alguma coisinha verde. Mas ela vai ficar bem escurinha. Percebe a diferença?
Então, manchas são aleatórias. O que você não pode pôr é assim, 1, 2, 3, 4, parecendo uma catapora. Você tem que deixar mancha aleatória. Eu sei que é difícil fazer mancha, a gente quer arrumar a mancha, mas não é para arrumar, tá? Deixa manchadinho mesmo, sujinho. Só não cubra totalmente o verde musgo. Pronto, agora que eu sujei, com o verde pântano ainda, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, do lado desse tomate, eu vou pôr uma manchinha. Aqui, eu vou pôr uma manchinha. Aqui. Onde tem um vermelhinho aparecendo aqui pelo meio assim, você pode colocar. Até aqui pelo meio. Só que aqui pelo meio eu quero colocar com um pouquinho do vermelho junto. Então, verde pântano com um pouquinho do vermelho. Olha, assim, vai ficando várias tonalidades. Opa, muito vermelho. Verde pântano junto. Se lembra que em cima da pizza tem uma porção de pintinhas de orégano? Então, é isso que a gente está tentando imitar. Com esse mesmo verde pântano, e pode ser um pouquinho do vermelho misturado, eu vou fazer também algumas partezinhas, principalmente essas fundinhas. Esse lado de baixo só, tá? E o molho vai ficando mais apetitoso. Agora que o branco tá seco, nós vamos fazer o tomate. Preencho esse espaço que sobrou. Com o vermelho tomate. Não precisa fazer com pincelzinho zero, porque não é para ele ficar perfeito. Só evita deixar espaço do pano aparecendo, pano sem pintura. Olha aqui, ó, já preenchi um. Vou preencher esse aqui do meio. Tudo isso com pincelzinho número 2. Aqui, bem no meio, eu vou fazer um pouquinho mais gordo. Eu vou pegar, fiz os dois. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo ocre e vou fazer aqui, ó, desse lado, uma linha. Eu não vou fazer em cima, só aqui, até vai sumindo assim. Aqui também. Não precisa pegar na borda do tomate, pode ficar ali aparecendo a casquinha. Se diluir um pouco e misturar, não faz mal. E agora eu volto com o jacarandá. Só um pouquinho. E eu vou fazer uma batidinha aqui no meio, sem cobrir aquela parte vermelha toda, que eu cresci um pouquinho. Só para escurecer aqui o fundinho. Eu vou terminar os meus tomates, depois eu te mostro. Terminei aqui as rodelinhas de tomate. Eu vou voltar com o ocre e vou fazer alguma sujeirinha em cima desse branquinho. E essa sujeirinha pode pegar para fora, não precisa pegar só ali em cima, pode pegar um pouquinho em cima da rodelinha do tomate, pode pegar dentro, ali no branquinho. Se sujar um pouquinho de vermelho não faz mal, tá? Ó, agora tá certo. E a última coisa aqui é voltar com o branco. Pinceladas de branco. Aqui a gente tem um branco misturado com um ocre. Então, essas pinceladinhas de queijo aqui vão aparecer mais, porque agora a parte de baixo tá seca. Então, quando você coloca esse branco, ele vai ficar
bem intenso. E pode colocar um pouquinho assim, ó, em cima das folhinhas, em cima da azeitona, pintinhas. E agora vamos fazer a borda da pizza. Acho que aqui dentro já tá bem enfeitado. Aqui para a borda, eu vou trabalhar com o pincel 6 de novo. Eu vou fazer assim, ó, uma pincelada de branco aqui no meio, quase chegando ao final, mas não cheguei. Agora um pouquinho do ocre na parte de cima. Venho limpando, preenchi até aqui. Ó, limpei antes de chegar na metade, tá? Não pode chegar, não pode passar muito, porque agora a gente vai pôr o ocre aqui embaixo também. E vai subir um pouquinho. Talvez tenhamos que voltar com o branco ali dentro. O ocre vem até embaixo, tá vendo? Depois que você coloca o ocre, você vai pegar um pouquinho de terra queimada e vai colocar algumas manchinhas. Não é para passar uma linha, você pega um pouquinho e vai colocando, ó, coloquei as manchinhas, né? Agora eu vou manchar as manchinhas. Vai ficar meio queimadinho. Pode até colocar alguma manchinha aqui, ó, em cima também. Mancha. Não é para fazer a linha, é para colocar umas manchinhas. Não coloque muito aqui, ó, em cima do branco. Se colocar bem pouquinho. Aqui a gente pode até pôr alguma coisa assim também, mas não muito. Essa bordinha ali tem que dar uma caprichadinha. Não pode deixar, vou trocar de pincel. Não pode deixar, peguei o 2, tá? Não pode deixar o branco ali atrás aparecendo. Aqui, ó, tô refazendo esse pedacinho aqui com ocre. Porque ficou pedacinhos de tecido ali que eu não tinha pintado. Essa parte não pode ter pontas, tá? Ela é mais arredondadinha. Eu vou fazer essa parte aqui da frente, ó, daqui até aqui, que vai ser desse jeito, toda a beirada. Olha, fiz aqui. Essa parte eu vou colocar o branco mais na parte de cima. Não é uma linha muito certinha, tá? Você pode ir fazendo ondas. Eu vou preencher o restante aqui embaixo com ocre. Aí vou sumindo com o ocre dentro do branco. Mas eu não vou cobrir o branco, tá? Um pouquinho mais de branco aqui, que praticamente fechei inteiro. A gente precisa de um pouquinho de luz. Então, coloquei. Tá, agora eu vou pegar o pincelzinho 2 de novo, o jacarandá, e vou fazer, é bem pouquinho, mas eu tenho aqui, ó, uns detalhezinhos assim com escuro, que vai subindo assim, ó, quando tem um redondinho. Coloco em cima do ocre e dou uma puxada. Bem na linha, ó, bem onde começou o ocre ali. Ele vai ficando manchadinho. Tá vendo aqui a diferença? Toda essa bordinha. Você põe a tinta, puxa e dá uma limpadinha. Por aqui, assim, a gente termina, ó. Por aqui parei. Vou sujar o pincel um pouquinho no vermelho, vou tirar o excesso aqui. E eu vou fazer alguns pontinhos ainda avermelhadinhos
em cima desse ocre. E agora eu vou fazer aqui embaixo também. Viu como são pinceladinhas rápidas mesmo? Não é pra ficar pingadinho, tá? É pra ficar manchinha. Prontinha a nossa pizza. E agora, rapidinho, nós vamos fazer o cabinho da nossa tábua. Eu vou fazer esse cabinho aqui. Eu vou usar, comecei ali, o sépia e o jacarandá juntos, os dois, no pincel. Pego um, pego o outro e vou preencher inteirinho. Preenchi. Agora eu vou usar o amarelo ocre e vou fazer uma luz aqui desse lado. Olha como eu coloquei a tinta. Coloquei com linha. Aí depois, ó, vou desmanchar. Essa luz vai terminar por aqui. Aqui eu vou dar uma pincelada aqui pra cima. Aqui um pouquinho também. Aqui eu vou dar uma pincelada redonda. Do lado de cá eu vou dar a pincelada redonda aqui. Aqui eu vou dar a pincelada pra cima. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Coloco a tinta e desmancho. Aqui vai uma pincelada pra cima. Aqui também tem que ir uma pinceladinha. Pinceladas muito grandes aqui, então vou tirar um pouquinho. Assim, fica mais bonitinho. Então, essa parte aqui nós acabamos. Agora, eu vou preencher os tomates, todos os três, com o vermelho tomate. Preenchi tudo. Agora, eu vou fazer um pouquinho de luz com o ocre. Aqui tem um atrás que eu não vou trabalhar a luz nele. Aqui eu tenho um, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos de luz. E esses pontos de luz, eu vou trabalhar assim, ó, vou crescendo o pincel, eu vou crescendo a manchinha, sem desmanchar ela inteira. O vermelho ainda tá úmido. Aqui eu vou colocar mais um, aqui é a linha dele, ó, tá vendo? Podia até ter feito a sombra primeiro, não fiz. Então, vou deixar clarinho ali, clarinho aqui, clarinho aqui. Às vezes você põe um pouquinho de tinta, tem que aumentar, porque a tinta tá molhada, vai absorvendo. Aí você vai colocando e trabalhando bem de leve. Esse eu vou colocar um ponto aqui e um ponto aqui, 2. Não vou chegar ali no contorno, tá? Mais um pouquinho. Vou pôr um pouquinho aqui. Limpei meu pincel, tá? Agora eu vou lavar, vou trocar de pincel. Peguei número 2 de novo. Peguei o verde pântano. Só uma isca de tinta. Eu vou escurecer o tomate que tá atrás. Ó, tô trabalhando em cima do vermelho no tomate de trás. Agora, eu vou pôr um pouquinho do pântano aqui, ó, nesse tomate que tá atrás daquele. Eu começo aqui nesse triângulo e venho subindo com a tinta e venho trazendo a tinta aqui na base dele, da direita para a esquerda. Vou subir com o pincelzinho, vou limpando ele no vermelho. Ele vai deixando a tinta e vai ficando um sombreado. Você viu que aqui tem a luz, que tem uma luz. Aqui tem um espaço, então eu posso subir um pouquinho com esse escuro aqui, ó. Aqui pelo meio. Isso vai acentuar um pouco mais aquela luz.
E agora um pouquinho aqui. Não vou levar muito pra lá, porque eu tenho uma luz ali. Esse tomate aqui, eu vou colocar bem no pezinho aqui, ó, das sépalas, um pouquinho de sombra. Eu vou descer aqui, ó, pelo meio. Cuidado para não deixar uma linha aqui, tá? Não é linha, o tomate é bem lisinho. E vou colocar um pouquinho de sombra aqui desse lado, porque aqui eu coloquei uma luz. Eu tenho que sumir com essa sombra antes de encontrar outra sombra desse aqui. Então, aqui tem que sumir com ela. Vou subir um pouquinho aqui, ó. E aqui vou limpando meu pincel. E pronto. Agora eu vou pegar um pouquinho do ocre no meu pincel e vou fazer um contorninho aqui, ó, de leve. Muito leve. Só essa luz ali. Aqui eu já tenho um contorninho. Eu posso iluminar um pouquinho só aqui. Esse pedacinho que tá aparecendo. Vou preencher as sépalas e o cabinho, os cabinhos, né? Com o pincel 2 mesmo e com o verde musgo. Pronto, terminei de preencher. Agora eu vou fazer com o verde pântano um pouquinho só. Aqui, ó, no meinho das sépalas. Eu vou puxar um pouquinho para cima, vou fazer um pouquinho de sombra. Nesse aqui também. Bem no meinho. E puxo sentido cabinho. Nesse aqui também. Bem no meinho, puxo sentido cabinho. E agora, eu vou usar o amarelo bebê. Você pode fazer com marfim, se você quiser. Amarelo bebê, branco com amarelo limão. Só não vai ter o cheirinho. Tem um perfume. Você vai pôr a tinta pra cima. E você vai fazer aqui, ó. Rente ali com a sombra. Você vai dar uma iluminada. Esse daqui só vai um pouquinho de luz aqui no meio. Ele não vai chegar até embaixo. Esse também. Esse daqui vai um pouquinho de luz aqui, ó. Aí eu tenho aqui. Eu tenho aquele que tá lá atrás. Eu tenho esse que eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, na ponta. Aí eu tenho esse que eu vou fazer inteiro. Pus a pincelada, ele tá saindo pra lá. Esse tá lá atrás. Posso pôr um pouquinho na pontinha. Depois eu vou arrumar com zero. E esse aqui tá saindo daqui, indo pra lá. Aqui nós temos um que tá ali atrás. Temos um que tá saindo daqui, fazendo esse movimento. Temos aqui o terceiro, tá vindo pra baixo. E temos aqui um que tá indo pra esquerda. Que a gente só vê um pedacinho. E uma pontinha ali. Com o meu pincel zero, vou fazer as pontinhas. Só mesmo colocando um risquinho. Eu não vou trabalhar todo ele de novo. Deixando bem clarinho as pontinhas. Aqui nem precisa, porque tem fundo. Aqui quero colocar. E aqui também. Nos cabinhos, aqui eu tenho o corte, uma pinceladinha, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer uma luz na parte de cima. Com o pincel zero, não é uma linha contínua, então você não vai ter dificuldade de fazer. Você vai encostando o teu pincelzinho. Quando chegou aqui, ele vem, o cabinho vem pra cá. Ó, é pra encostar, mas não é pra deixar assim pontinho, tá? Vem fazendo a linha até aqui.
aqui, ó. Aqui também, ó, eu vim fazendo a linha até aqui, não encostei nas sépalas. Aqui eu tenho também o restinho do cabinho. Aqui, ó, eu tenho esse cabinho do tomate da esquerda. Aqui nós temos um cabinho que tá em cima da sépala, então o cabinho leva um pouquinho de luz também, ó. Separou. Posso até pôr alguma coisinha aqui embaixo, assim, também. Só limpando o pincel, não pode ser muito óbvio. Isso, acho que já tá bom. Agora eu vou colocar um pontinho de luz com branco nos tomates. Peguei o pincel número 2, tirei o excesso de tinta. Vou colocar só aquela pinceladinha básica, ficou pequenininho, não vou tirar. Aqui e aqui. E esse daqui, um pouquinho ali. Não, vou tirar assim, vou acrescentar. Pronto. Agora nós vamos esperar secar, porque eu quero fazer um fundo ainda. Olha, o trabalho ficou totalmente seco. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui de sombra e eu vou borrifar água todo o fundo. Sempre tenha certeza que essa água tá molhando toda a parte que você vai pintar e mais um pouco, tá? Ó, não tá muito molhado. Mesmo assim, eu passo o meu pano para tirar aquele excesso que às vezes fica em cima. Agora eu vou pegar primeiro o amarelo bebê. Coloquei uma pincelada bem grande com o pincel número 14, sem aparar, que tem bastante cerda. E eu vou fazer uma sombra toda a área, toda a volta do trabalho. Aqui eu não vou descer muito, só assim uns 2 dedinhos. Não vou me preocupar com esses cantinhos, porque depois eu vou colocar uma outra cor. Tira sempre o excesso de tinta. Aqui embaixo, como é o lugar do apoio, até aqui, ó, até essa linha, é apoio. Então, eu vou trabalhar nessa direção, na horizontal. Aqui, ó, no final, sempre eu sumo com a tinta. Eu não deixo marcado aquela linha. Você vai trabalhando assim, porque a água vai espalhar ainda isso aqui e você vai ter um final assim bem suave. Pro lado de cá a mesma coisa. Terminando bem suave. Aqui em cima também vou fazer. Mas só um pouquinho. Coloco a tinta bem pertinho e venho sumindo com ela. Nunca preencha um espaço como esse, o fundo é tudo isso aqui. Então, você não pode colocar bem certinho aqui e não colocar para o lado de trás. Imagine que se você remover essa alça, o teu fundo vai ficar lá atrás por inteiro. Ele não vai ficar só dentro desse espaço. Ó, tem que ficar a mesma intensidade da cor. Pronto, terminei com esse. Agora eu vou usar um pouquinho do ocre. O ocre, eu já vou chegar aqui mais pertinho. Eu não vou cobrir o amarelo. Vou colocar bem grudadinho ali. Aqui, ó, embaixo do tomate. E já vou limpando pra cá. Cuidado para você não seguir a linha, porque essa coisa tá meio viradinha, assim, essa tábua. Então, aqui, ó, a mesa, as linhas dela tem que ficar bem paralelas com a linha de baixo do teu pano. Aqui em cima, eu já vou fazer um pouquinho de sombra, mas eu vou fazer puxando. Ó, coloco a tinta e dou uma puxada, ó, pra sair uma pincelada grande ali.
Isso. Agora eu vou mudar de pincel. Eu vou pegar aquele número 6 que eu tava trabalhando. E eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia. Tiro o excesso de tinta do pincel. Eu vou fazer aquela sombra, lembra do risco que tava ali? Ó, em cima do ocre. Vou fazer toda essa beiradinha aqui, assim, ó. Eu vou preenchendo, mas eu não vou deixar uma linha aqui. Eu vou dar uma esfumaçada, pra não ficar muito pesado. E aqui pra cima tem que juntar ali, ó. Tem que ficar bem grudadinho. Essa parte eu faço depois, eu vou te mostrar aqui em cima. Limpa teu pincel, deixa só um pouquinho e faz assim, ó, de vez em quando uma sujeirinha pra cima. Não vai preencher inteiro, tá? Para deixar... Isso aqui vai parecer assim como se fosse uma parede, como se estivesse de pé. Tá vendo? Meu pincel tá bem limpo, pouquíssima tinta. Vou fazer todo o meu aqui, depois eu te mostro. Terminamos de fazer o fundo e eu tenho um acabamentinho ainda para fazer aqui com o branco. Achei que essa parte aqui da tábua ficou muito escura, então eu vou fazer um processo de iluminação a seco. Olha como é. Você pega a tinta, limpa bem o teu pincel e vai colocando a luz devagarinho, empurrando aquela tinta. Não é para preencher de branco, por favor. Só para iluminar um pouquinho mais. Olha, já dá para perceber a diferença, né? Caso você coloque o branco demais e manche, você pode voltar com um pouquinho do jacarandá em cima, tá? Pouquinho. Que você consegue o mesmo tom que tá aqui embaixo. Ó, mais iluminado assim, acho que fica um pouquinho melhor. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Isso é um trabalho de paciência. Você tem que, não dá para pegar um monte de tinta e colocar. Você tem que ir acrescentando. Põe um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, limpa o pincel, até que você fique satisfeita. Pronto, acho que clareou aqui. Eu vou usar um pouquinho do jacarandá, só pincelzinho sujo, e vou fazer umas manchinhas, porque eu acho que ficou muito liso. Só sujando, deixando manchinhas mesmo. Ó, como manchinhas ficou melhor do que aquele lado que ficou muito liso. Se você tá vendo o vídeo antes de pintar, então pode deixar isso daqui bem mais claro. Pronto, satisfeita. Vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer um pouquinho de reforço nesse brilho que eu coloquei com ocre. Algumas pinceladinhas. Pronto, agora sim. Trabalho concluído. Pizza concluída, espero que vocês tenham gostado. E se você tem me apoiado, eu te agradeço de coração. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Dá uma olhadinha lá.